RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E você sabe, né? Pode nos assistir também ao vivo pelo Facebook da RDC TV, onde nossos vídeos ficam arquivados. Você pode ir lá buscar alguma entrevista que não viu, que queira compartilhar. E, por favor, quando compartilhar, coloque nossa hashtag da RDC TV, Arquitetura e Design, que a gente vai adorar ser lembrada por você. Porque você sabe, né? A RDC é a TV que une todos os gaúchos. Inclusive os que estão fora do estado podem nos assistir e mandar mensagens, a gente vai adorar. Muito bem, o programa de hoje, nessa segunda-feira de calor, Porto Alegre está com mais de 30 graus, está uns 30 e poucos, vai chegar a 34, 37, uma loucura. Muito bem, a gente vai falar sobre beijo, arquitetura, arte, não sei, mas a gente vai falar sobre beijo, a gente quer falar de amor, a gente quer falar de cinema, mas a gente quer falar também de arquitetura, projetos de interiores. Nossa, eu vou deixar vocês bem curiosos. Eu só vou mostrar duas pessoinhas que estão sentadas aqui ao meu redor. A Graça Craide, artista plástica, e o senhor Carlos Lemos, arquiteto. Já está vindo pela segunda vez ao programa, já é praticamente um veterano. Quase habitué. Ah, quase habitué. E olha o modelito dele, que é a elegância do cara. E a Graça trabalhada nas rendas, adoro isso. Adoro muito. Muito bem. Mas vocês sabem que está rolando em Miami, lá tem sempre o Design District, Art Basel, Casa Cor Miami, é uma loucura, está todo mundo lá. A gente liga para alguém para vir no programa, estou voltando de Miami, estou em Miami. Bom, muito bem. Eu selecionei para a abertura do programa, só para dar um gostinho, amanhã eu mostro mais coisas, uma obra de arte que já está no ar, vocês já estão vendo, ela é do Giorgio Tentolini, da galeria Stefano Forni, e uma galeria italiana e um artista italiano também, que está no Context Art em Miami, e é uma seleção da peça que a arquiteta Cíntia Garcia, da BG Arquitetura, que fez este cenário no qual estamos neste momento aqui no programa, foi a obra que ela mais curtiu neste Context Art e mandou para a gente. Aquilo ali, gente, é tela de galinheiro, não tem lápis, não tem tinta, não tem nenhum material. Que tal, Graça? Eu acho muito interessante. Interessante, novas né? maneiras de fazer. Novas maneiras de fazer, né? Também. A arte aceita a vontade, o ímpeto do artista da forma que ele escolher. Outro dia veio aqui a Denise Iserhard, que está com uma exposição no Margues, e ela me contava que ela faz tintas, e o trabalho dela depende da chuva, o trabalho molha, e aí então ele vai reagindo, e ela chega a fazer tinta com um pó de cupim, que tal? Né? Se então, resultar, eu acho que todos os caminhos são ricos, é maravilhoso, né? A arte propicia isso, uma abertura para o mundo, assim, a criatividade é a saída, né? E eu acho que em tempos de crise, eu tenho certeza que a criatividade é a saída para grandes ou pequenos empreendimentos ou pequenos criativos. Acho que as pessoas super empreendedoras estão cada vez ganhando mais importância no mundo e sendo olhados com maior carinho pelas grandes corporações, inclusive, que antes tinha todo mundo engravatado, formal, que só dava importância para cursos, né, de MBAs fora e era isso. Não, hoje em dia a questão prática, a pessoa saber se virar no mundo normal, empreender, criar coisas novas, é super importante. Você não acha, senhor Carlos Lemos? Eu acho que é fundamental. Também tem que fazer isso, né? Todo um profissional dia. liberal, né? Todo dia eu acho que a gente tem que poder mostrar uma novidade para o nosso cliente e fazer uma reinvenção daquilo que a gente está habituado a fazer. E com certeza, se a gente consegue tornar uma ideia muito comum em algo diferente, em algo reciclado ou em algo que a gente mostre, agregue um valor de experiência, é mais interessante ainda. E vocês fizeram um ambiente com experiência na ideia design, né? É verdade. Muito bem. A gente está começando a contar, né? Aquele spoiler está aumentando, assim. Até que no segundo bloco, agora a gente vai conversar com o Carlos, a Graça vai ficar conosco também o tempo todo. Vocês vão entender melhor
do que a gente está falando. A gente vai, então, a um pequeno intervalo comercial, 2 minutinhos, você vai lá tomar uma aguinha e volta, não nos deixe só, em hipótese alguma. Estou te esperando aqui, hein? Até já! A ARP tá de cara nova. Na real, de caras novas. Porque são essas caras que fazem a diferença. E para que serve uma associação? Ela existe pelos seus associados, que são profissionais da propaganda, da comunicação, do marketing, da criatividade. E que nada mais são do que pessoas. Se você quer ser também protagonista dessa mudança, seja sócio. Afinal, você já faz parte. ARP, Associação Rio Grandense de Pluralidade, de Pessoas, de Propaganda. Que cheia de abadiagem, mas antes de falar as obras, nós vamos falar seriamente, se é que é possível, para mim, com o senhor Carlos Lemos, arquiteto. Grande fotógrafo, Carlos Viu só? Carlos Edler, fotógrafo, viu? Ato falho, ele deve estar morrendo de rir agora. Estou com saudade dele. Senhor Carlos Lemos, arquiteto, a respeito de um projeto muito legal, de umas pessoas com uma característica incrível, que eu fiquei muito impressionada. São colecionistas, daqui a pouco a gente vai mostrando as fotos, vocês vão entender colecionistas de quê, não é verdade? É verdade, eles são um casal especial, extremamente envolvidos com o projeto. Eu já tinha comentado isso uma vez contigo, eu gosto daquele cliente que participa, que se envolve, que pergunta e que quer crescer e ver o seu projeto acontecer junto com o desenvolvimento dele. E eles, pelo fato de terem uma coleção muito particular, eles tinham ainda um interesse maior em ver como essas peças apareceriam, como elas seriam acondicionadas, que envolvimento e que trabalho nós faríamos para valorizá-las ainda mais. Né? Vamos contar logo do que se trata. Que a gente tem que contar. Vamos mostrar fotos do projeto, assim que for possível, vamos largar umas fotos do projeto, de preferência da área social, mas o que mostrarem a gente vai falando, não tem problema. Nós temos imagens do projeto do Carlos Lemos à disposição aí. Mas vamos contando do que se trata essa coleção? Bom, a gente está vendo o primeiro quarto. Tem alguma coleção no quarto? Não. Não, nós Ainda reservamos as principais peças para as áreas sociais. Para as áreas sociais. Muito E bem. a circulação íntima. Ah, na circulação íntima, então está pertinho. Aí, chegamos. Olha só. Este casal tem uma coleção de mais de 1.500 elefantes. Jesus. Esculturas, objetos, acessórios, alguns inclusive funcionais, de diferentes lugares do mundo, de diferentes situações, procedência. E sempre quando eles materiais. foram nos lugares comprar ou não? Eles compram nos Quando locais vão. que eles visitam, eles recebem dos amigos, porque, óbvio, todos os todo amigos mundo também sabe. sabem. Não sei que presente dá, Claro. vai um elefante. Vai um elefante. Nada mais prático e que os deixa mais felizes receber um elefante que eles não têm, que eles não conhecem a técnica daquela peça. Até enfim. um feito, né? Feito por um artista, enfim. Eles têm várias peças assinadas, assim, junto com todas as demais que eles têm. E algumas são daquelas muito simples, enquanto que outras são extremamente sofisticadas. E o que a gente criou foi grandes vitrines que foram
dispostas nos diferentes ambientes da casa, em especial na circulação íntima, para que a gente pudesse acondicionar todas essas peças. Essa última estante que a gente viu ficaram aquelas que eles têm um apreço maior pelo fato de contarem uma história muito particular. Então, a estante ficou na sala, junto com os demais ambientes. Agora, eu tenho uma super curiosidade que é a seguinte, dizem que a gente tem que colocar os elefantes de costas para dar sorte. Isso. E aí o arquiteto faz o quê? Coloca todos de bundinha na frente, assim, ou ele convence o cliente que pode dar uma mexida na... Não, na realidade são diferentes tradições. Ele colocado de costas para a entrada da sala, enfim, a entrada do apartamento, isso, da casa, ele tem um significado diferente do que se ele estiver de frente. Então, a gente pode dizer que não tenha o significado também diferente. Tem. A posição dele sempre tem um significado. Tá. Mas não quer dizer que a gente, ao ter um elefante, tem que deixá-lo sempre virado de costas. Né? Viu, Eleone? É uma forma de receber. Estamos aprendendo outras muito. coisas, você muda Exato, a muda a pose posição do elefante. São várias coisas que se pode querer com elefante. O que tu sabe sobre isso? Me conta, Não sei nada. Porque eu não sei. Eu acho o elefante um bicho muito interessante, né? Porque ele é gigantesco e, ao mesmo tempo, ele é meigo, dócil, ele come vegetais, ele come árvores. Eu estive na África do Sul, lá no safari, e eles comem as árvores da marula, né? Quando tu vê, tem um elefante aqui do teu ladinho, comendo a árvore de amarula. Aí ele sai com aquela patinha dele, que é um design incrível. Pata de elefante. Artista do design da peça. Com certeza. Ele é... E aquela pele toda, né? Toda rugosinha. Eu ando encantada, apaixonada. Tu viu, né? Eu adoro o passarinho, o bicho. Eu ando encantadíssima com a natureza. A natureza, em todas as suas formas, é uma dádiva cotidiana pra gente. É verdade. De encantamento. E a gente que é artista e quer, de uma certa forma, reproduzir de algum outro modo, para também... A história da arte é coisa de encantar o outro. Eu quero te encantar. Se tu está anestesiado, eu, como artista, quero te encantar para te transformar, te sacudir. Então, essa história do elefante ali, né? Bacana, eles são tocados, eles são encantados. Sim. Eles estão na magia da natureza. E eles são bichos divinos também, Divinos. Enfim. Eles né, carregaram o mundo, né? Nas filosofias mais orientais. Assim. Para as civilizações, E aí, continuando no teu projeto, as manadas todas estão no apartamento, separadas, conforme também talvez a importância de cada peça, do material, ou até gosto pessoal mesmo. Na realidade, o que a gente queria é que... a exceção da estante que fica na sala, que tem peças muito particulares, porque contam a história dos filhos, ou de familiares, ou deles em viagens particulares, as outras peças eles quiseram dispor da maneira como eles achavam interessante. O grande exercício do projeto foi garantir que, num mesmo espaço físico, numa mesma estante, coubessem elefantes de diferentes tamanhos, pesos, materiais, o que era, enfim, uma infinidade de opções que a gente tinha para trabalhar. Então, realmente, a gente procurou fazer com que, embora tenhamos um projeto de iluminação muito impactante, assim, eu gosto de luz, realmente o destaque das estantes são os elefantes. Eles é que tem que aparecer. Eles são iluminados, eles são protegidos contra pó, enfim, as portas têm vedação. A gente teve toda uma preocupação para fazer com que os elefantes continuassem sendo realmente um motivo de admiração para a família. E de que tamanho, até que tamanho vão as peças? São pequenininhas, muito grandes, pesadas? Bom, eles têm elefantes esculpidos em grão de arroz, então Olha. É um micro-elefantes, até elefantes com 50, 60 centímetros. Sim, talvez de madeira mais pesada, de madeira maciça. De pedra, vários de pedra. Eu, inclusive, queria trazer um daqueles elefantes grandes, em gesso, mas daí eles... da Índia? Eu queria trazer um da Índia, né? Mas, enfim. Aí, na realidade, eles são apreciadores de obras de arte. Eles têm várias telas do Valmor Corrêa, que são telas grandes. São pessoas de bom gosto. São extremamente, assim, pessoas fantásticas. E as maiores telas que eles têm são as telas do Valmor. Se eu trouxesse um elefante do tamanho que eu queria, eu ia tirar
o lugar da tela do Valmor. E daí isso eu E não a fiz. gente tem que fazer um parênteses aqui e falar do Valmor Correia, então, para quem está nos assistindo e não sabe quem é um artista brasileiro que trabalha com a natureza, uma espécie, poderíamos chamar de taxidermia e reprodução da natureza. Ele compõe espécies que não existem, né, que nunca existiram. Mas ele, a partir de pesquisa que ele faz, é uma pesquisa séria, e a partir de pesquisa que outros profissionais da área fizeram, ele estuda e ele faz ondinas, seres, e aí cria detalhamento, assim, a gente fica impressionado. Algumas peças são esculturas, são colocadas em redoma, assim, com a devida cerimônia que a peça merece. Outras são pinturas acrílicas. Enfim, então ele tem mais de uma técnica para retratar esse trabalho que vem vindo. Ele fez uma exposição no Instituto Ling. Recentemente ele esteve aqui no programa conversando com a gente, que era uma coisa muito maluca. Ele criou um ser que tinha documentação e tudo isso. Mas aí é uma outra história que nós já mostramos aqui. Não vou cansar vocês com esse detalhamento sem as imagens, né? Só para vocês entenderem quem é essa figura, Valmor Correia, e entender essas pessoas, donos desse apartamento, que colecionam elefantes e gostam de arte, gostam de Valmor Correia. Como tu falaste, então eles gostam da natureza, né? Eles Gostam se bastante. interessam por coisas vindas da natureza. Mas quem sabe a gente olha mais umas fotos, hein? Acho que vamos, sim. Acho vamos até voltar para às poder ilustrar fotos? tudo que nós estamos Para falando. ilustrar, né? A gente fica Claro. falando, esquece de mostrar as imagens. É verdade. O apartamento fica localizado em Porto Alegre. Em Porto Alegre, e essa busca pela natureza também foi retratada através dos materiais que a gente utilizou, assim, muita madeira, madeira, claro, de reflorestamento, com certificado, é uma coisa que eles também se preocupam, mas a madeira como o toque do aconchego Sim. em relação aos ambientes que eles tinham. Tons mais terrosos, Pois é. que é aquela busca pela tendência. A gente tem visto, não só nas mostras de arquitetura, mas como uma tendência de design que madeiras e os tons terrosos, aqueles tons mais relaxantes, eles têm retratado um tipo de personalidade, né? Que é aquela pessoa que gosta de receber, que é carinhosa, que faz da Orgânico, sua né? casa aquele ponto de encontro. Exatamente. Mesmo no dormitório, que foi a primeira foto que a gente mostrou, tinha esses tons terrosos, tinha Isso. uma cara de conforto, né? De tranquilidade no espaço, Essa é a ideia. para deixar as obras de arte, a coleção, né, mais visíveis. A gente está vendo Isso. de novo aí para relembrar. E tem uma obra em cima da cama ali. Essa é uma poderia- escultura bem contemporânea, de parede, assim. Sim, é um relevo, é isso? É um alto relevo. É um relevo de parede, muito bem. E aí a super tendência, né, de colocar um grande tapete e a cama em cima, não mais tapetinhos laterais ao Verdade, redor da cama. Como eles são pessoas que conhecem o mercado, conhecem tapetes e também, esse tapete já fazia parte da coleção particular deles, eles tinham vários, e foi um prazer a gente poder desenvolver também um projeto pensando em peças que Do eram acervo, existentes e do tem que acervo fazer o que eles tinham. inventário do que é bom, Claro. né? Isso foi uma reforma, Carlos? Foi um retrofit de um apartamento que tinha 25 anos sem obras, assim. E aí tu usaste tapete, tu lembra de outras coisas que tu reutilizaste também? Praticamente todos os quadros que eles tinham, algumas peças de mobiliário solto, os tapetes e todos os 1.500 elefantes. Que loucura. Foi bem interessante. E a gente está falando de tendência, né, da questão de acolher e de criar ambientes para convívio, né? A gente está vendo agora em área social. Eu queria que tu comentasse para a gente qual foi a mudança que houve aí, qual é a proposta. A área era muito compartimentada, ela tinha paredes, era um apartamento... É um apartamento muito confortável, mas ele era antigo e muito dividido. Certo. A gente optou por integrar toda a área social, nós abrimos as sacadas, Ficou os enorme. terraços. Quantos metros quadrados? A área social ficou com 140. Uau! Então ficou uma área extremamente confortável. Isso é tamanho de muito apartamento. É verdade, e a gente, claro, desenvolveu todo um projeto de iluminação diferenciado. Ele era um apartamento muito pesado, assim, ele ainda tinha cortinas de tecido muito pesadas.
esculturas falsas ainda pintadas com aquela técnica de marmorização. Então, ele tinha uma característica antiga. E eles realmente já estavam com os filhos crescidos, eles estão numa nova fase, eles queriam poder aproveitar com conforto, com uma certa modernidade maior, todo esse apartamento que é maravilhoso. Então, realmente foi um projeto muito feliz. Eu conheço esse cliente há os mesmos 25 anos. Tive um contato com eles há 25 anos atrás e foi muito gratificante eles terem me procurado 25 anos depois. 25 anos depois para fazer todo esse processo. Aqui é bem interessante. Olha isso. o Valmor. Olha, Essa é uma tela do Valmor. lindo, passarinhos. E como eles, obviamente, têm televisão, mas não é o objetivo principal. Essa tela, ela desliza e esconde a TV. Adoro! Coisa boa isso. Adoro. Muito E essa bom. obra do Valmor deve ser dos anos 90, né? Uhum, Ela não é uma isso. obra tão atual. Não é uma das é uma últimas série obras. mas é uma série maravilhosa de Linda, aves. linda, com aves, exatamente. Exatamente. Eles têm 2 telas dele. São muito Olha, legais. eu adorei isso. Podia ficar também. olhando várias vezes, abrir e fechar ali, que eu ia adorar. Que bobagem, mas eu acho muito interessante quando tu chama um profissional como tu e aí a pessoa dá uma solução criativa, né? Sai da zona de conforto de podia ter ali o painel, a TV e o quadro está em outro lugar, né? Não é sempre que tu gosta de TV, não quer ficar vendo TV, tem uma solução. Claro. Não só fechar com o painel, mas fechar com obra de arte. Que eu acho Maravilhoso. que é uma coisa que eles valorizam bastante, né? Eles valorizam bastante as peças de arte, assim. Então, nada melhor do que torná-las o grande centro de toda a Da ambientação. atenção. Né? E essa marcenaria foi uma marcenaria que fez, são móveis Marcenaria. planejados, Não, toda uma desenhaste todo todos os detalhamento. móveis desenhados e executado por uma marcenaria especializada em trabalhar as lâminas de madeira natural, laca. A única coisa que a gente usou de melamina foi na cozinha, que é branca, assim, que a gente queria que fosse muito clara. Mas os outros ambientes todos... Eu conheci esse perceberam. casal lá no teu projeto da Elite Design. Isso. Eles são super descolados, assim, são jovens. Muito jovens, muito Ah, queridos. que Pessoas maravilha. muito interessantes. Que bacana. Vamos ver mais fotos, gente? Temos mais fotos? Não temos mais fotos, Carlos? Claro, eu trouxe várias. Produção, por favor, estão acabando atenção, comigo. Ramiro, Cris, queremos mais fotos. Mas vamos conversando enquanto isso. Nessa mudança, nesse retrofit, tu falaste que derrubaste algumas paredes, né? A gente está mostrando de novo as coleções. Isso, circulação íntima. Tu derrubaste algumas paredes para fazer a integração. Na área íntima, que a gente viu o quarto no início, já havia uma suíte, assim, como é que era? O quarto era uma suíte, só que não uma suíte completa, com um closet, com espaço de estar e espaço de dormitório, e também não tinha um home office. Aí nós integramos mais um quarto, reutilizamos espaços de circulação que eram obsoletos nessa proposta, e a gente criou lá ao fundo, a gente tem o acesso ao closet. Ah, certo. Integrando o closet com o quarto, a gente tem o home office. A gente está vendo a cadeira lá. Isso. E aqui bem ao fundo era uma sacada que nós integramos para que eles também tivessem uma área de estar... Tinha pouco espaço, apartamento, só 140 metros quadrados. A área social não é graça. Olha que a minha casinha é linda. Ai, que maravilha. Mas cada pessoa tem suas necessidades, suas características, né? Claro. E eu acho interessante quando o arquiteto consegue sacar o que os fazer para cada um, né? É muito, muito bacana isso. Eu acho que esse é um diferencial, né? Acho que todas as áreas, todos os profissionais das diferentes áreas, eles têm que conseguir captar isso, né? Tu tens que captar o que o teu público quer entender, conhecer, aproveitar, se informar. A Graça tem que captar o que o cliente que ela tem, ou o que o público que vai admirar o trabalho dela vai se sensibilizar. E eu também, como profissional de arquitetura, eu tenho que entender o que o meu cliente quer mesmo, quando às vezes ele não sabe Tem muito verbalizar de psicologia isso, né? acho que sim. Muito. Com certeza. Eu Todas as admiro o áreas. trabalho de vocês, porque tem essa questão com o cliente de entender o que ele quer, o que ele não quer, o que ele disse, o que ele deixou de dizer, mas queria ter dito, né? Deveria ter dito.
também com as pessoas que vão fazer, os que vão executar, os fornecedores. É verdade. Porque envolve muita gente um projeto, né? Sim, são Se eu não muitas estou equipes. enganada, hoje ou amanhã, essa semana tem o Dia do Engenheiro, que é uma figura super importante, né, no trabalho dos arquitetos. E sábado é Dia do Arquiteto. Verdade. Né? Então, eu queria já antecipar os parabéns para os engenheiros e para os arquitetos, que é a semana deles agora, né? É verdade. Porque muito é um obrigado. trabalho que Não, eu acho se que tem que une ser um em vários trabalho, momentos, são bem claro. diferentes, mas são afins, né? É fundamental. Muitas pessoas acham que, inclusive, na parte de arquitetura de interiores, a gente não precisaria utilizar um engenheiro. Muito pelo contrário, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, essa restauração tão grande, a gente tira paredes, remove divisórias, é óbvio que é bom ter um acompanhamento de um profissional que está capacitado, tecnicamente falando, para avaliar se as alterações que a gente propõe são adequadas ou não. Obviamente, eu já tenho alguma experiência, não sou exatamente tão novinho assim no mercado. Ai, Eu já achei que fosse. Não tão novinho. Clássico. De boné ele ficou super novinho. Faz parte da minha nova fase. Tô vendo. Entendi tudo. Mas é importante, eu acho, que esse trabalho esse trabalho conjunto entre o arquiteto, o engenheiro, as diferentes especialidades, um eletricista... Cálculo estrutural, né? Claro. Não é só para uma ponte que precisa, para uma casa também, né? Claro para que mexer não. em paredes e Exato, tudo. a gente vai mexer parede, às vezes, a estrutura é autoportante. Então, a gente precisa avaliar se não será necessário colocar uma coluna metálica ou se a gente pode colocar uma banheira no lugar. Todas essas questões envolvem um cálculo que precisa ser detalhado ou, pelo menos, analisado por um engenheiro, que é a pessoa habilitada tecnicamente para isso. Eu acho que é fundamental. Então, essa parceria é fundamental, com certeza. Muito bem. Mas a gente vai ao intervalo agora, comercial rapidinho, de 2 minutinhos, e nós voltamos para continuar conversando com essa dupla, Carlos Lemos e Graça Craide, certo? Essa artista maravilhosa que está conosco hoje, enfeitando o nosso cenário. Oh, meu Deus. Até já. Seja muito bem-vindo à Casa das Redes, aqui no bairro Bonfim, com quase 3 décadas de credibilidade e produtos indispensáveis, como a linha de redes de proteção da marca Equiplex. Atenção, é a única certificada pelo Inmetro. Você que tem crianças, idosos ou animais de estimação precisa revestir as suas janelas ou sacadas com as redes aqui da Casa das Redes, que também oferece uma linha de telas mosquiteiras da marca Udinese, recolhível automática, de correr ou a de sobrepor. O acabamento é lindo, várias opções de cores para livrar você dos mosquitos, outros insetos e doenças. Aqui na Felipe Camarão 469, 3312-1824 e um desconto super especial para você aqui na Casa das Redes. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um tritaxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Não acredito, rapaz. Já estamos chegando em Gramado. Em 25 minutos, che. Eu vim de Porto Alegre a Gramado pela Tritaxi Aéreo. Que barbado, olha só. Estamos chegando aqui, louco. Voltamos com a Graça Craide e o Carlos Lemos. E agora é hora de falar do beijo que eu prometi. Carlos Lemos, e cadê o batom? Pois é, o batom foi só a performance Ele já está ameaçando do me dia agarrar. da vitrine. Mas, ó, Fica, ó,
Ele fez isso, gente, com todo todo mundo. mundo. Ele estava com batom vermelho, eu também fiquei com beijo vermelho. Muito bem. Carimbinhos e Vamos mais mostrar carimbinhos. do que a gente está falando e por que esses dois estão juntinhos aqui. Essa é uma vitrine na loja Ideia Design, aqui no vizinho DC Shopping, que foi feita pelo Carlos Lemos, que está aqui conosco, e internamente com obras da Graça Craide, de beijos. Aí eu fiz um detalhe, essas fotos são minhas, desculpem se a qualidade não é a melhor do mundo. E tinha esse recanto, onde unia projeto de interiores com as obras da Graça. E agora, Carlos, me conta como é que foi a concepção dessa vitrina e esse casamento, esse namoro, Graça. E os Esse beijos namoro e já é tudo longo, isso. né? Ah, Já é caso antigo. É caso eu antigo. que estou desinformada. É caso antigo. Mas, na Tá realidade, bem. quando a Ideia Design me convidou para fazer essas vitrines, eu propus um trabalho um pouco diferente, que seria não retratar novamente árvore de Natal, um espaço mais festivo em função das festas de final de ano. E sim, eu queria me apropriar do gesto que nos une justamente nessa época com ainda maior profusão, ou seja, nessa época a gente beija muito. A gente beija por carinho, a gente beija por Carinho. convenção social, a gente beija por amor, a gente beija por tesão, a gente beija por um monte de coisas. E eu queria trazer um pouco desse beijo para dentro da loja, porque quando a loja nos recebe com esse carinho. Desirê, tu tá vendo o sol que tu arranjaste, né? A Desirê, a dona da loja querida, que te chamou para fazer Verdade. esse trabalho. Mas que interessante isso, Carlos, adorei. E daí, então, Também quando a gente começou a falar de beijo, eu disse, poxa, eu tenho que trazer beijos em arte para incorporar nessa proposta. E não podia escolher outra pessoa que não a minha queridona, que já é um amor antigo. O ano passado, a gente se aproximou e a gente fez um trabalho muito bacana juntos na Mostra Elite Design, onde eu apresentei aquela mansão em containers e tratava de um tema muito assim, impactante que eu queria mostrar de uma forma muito bonita, que era a respeito do poliamor e a diversidade de gêneros. E a Graça pintou 5 telas gigantescas que retratavam os diferentes personagens A gente que podia ter habitavam. mostrado aqui também, isso que foi falha nossa. E aí a gente se apaixonou. E nada melhor do que trazer a Graça com os beijos de cinema. Pois é, então conta, Graça. São beijos de cinema. São beijos de cinema. Que o beijo é o ápice, né? O beijo é assim, quando você assim, foram felizes para sempre. Todo mundo quer Aí que vocês todo ficam mundo embaixo, seja the end, feliz. The né? end, né? Aquela Ai, que maravilha. estradinha que vai assim. Então, esses beijos surgem num momento que eu quis, de fato, marcar essa passagem que está na memória de todos nós, né? Desde que a gente ia ao cinema quando era menino, até hoje. Até hoje. A gente espera... Vamos combinar. A gente fica espera um final torcendo feliz. pro mocinho, pra A gente mocinha ficar espera um junto. final feliz. A gente Claro. entende os dramas, temas complexos e tudo isso. Ai, mas a gente gosta de um final feliz. E porque É é bom. quando Um resolve a romance. coisa e o beijo é assim, né? um atestado Mais de ou menos, felicidade. como me engana que eu gosto. Mas Mas não importa. Não, nem Ju, sempre. termina, Ju. Porque tem histórias assim que realmente as pessoas ficando juntos seria inverossímil, né? Aí a gente verdade. sai meio triste, assim, ok, eu entendo, eles não podiam ficar juntos, mas que a gente queria nesse Eu acho que sentido tinha eu que brinco. sempre ter a opção de um final feliz. Ter dois Tu mesmo finais. escolhia, Aperta sabe? o botão. E não ali- toca no microfone. Né? É. Tu mesmo escolhia. Não, esse casal aqui eu quero que fique junto. Não, mas Faço o autor questão. não quer. Não, mas o meu filme eu quero que fique junto. Não sei se tu lembra Né? de um filme Cinema Paradiso. Claro. Que o cara que seleciona todas as cenas de beijo e deixa de presente para o menino de herança. Eu tinha Quando ele é homem, adulto, Sim. tinha um presente para ele senta para ver e é aquele encantamento. Então, eu sou muito encantada também com beijos. Ai, né? que Eu maravilha. sou super beijoqueira também. É. E essa coisa do beijo de cinema, ele de fato marca as pessoas, porque o cinema nos influencia, a cultura nos influencia, nos Graças constrói, a né? Deus. E a música, o cinema,
literatura. E esses beijos, então, eles são paradigmáticos, digamos Sim. assim, né? Tem o beijo apaixonado. Até teve uma polêmica aquele dia, não sei se tu viste, nós tentando ver qual beijo que era mais sincero, qual que era mais apaixonado, sim, foi. qual que era mais interessante. É. Você dá esse tipo de adjetivo para um beijo, né? E foi assim, eu como artista me sinto muito feliz de Não, poder e as obras são traduzir incríveis, essas são coisas. muito, muito legais mesmo. Mas a gente tem fotos, além de ter as obras aqui, tu mandaste fotos também, né? Mandei fotos. Então, dos podemos ver beijos. também as fotos e olhamos aqui depois. A gente vai fazer tudo o que a gente tem direito contigo neste momento, né? Vamos ver se está no ponto. Tá ali. Olha que linda essa obra. Tu pode ir contando pra gente. Bom, tem um lado da minha carreira como artista que é... Que não é só beijo. Não é só beijo, é o beijo da morte, no caso aí, né? Eu trabalho com denúncia de feminicídio, denúncia de violência contra a mulher. Porque eu fiquei muito horrorizada que não acabou no beijo o casamento. Sim, entendi. Ele seguiu e eu descubro um dado momento da minha carreira que quem mata as mulheres são os próprios maridos, aqueles que um dia beijaram apaixonadamente as mulheres. E eu fiquei muito impactada porque esses beijos ficavam só nas páginas policiais. Não eram esses beijos da morte, né? Então, eu parti para a denúncia. Aqui já é uma participação que eu faço num livro recém-lançado, uma edição ilustrada do Simões Lopes Neto, Lendas do Sul, onde eu ilustro a lenda do Saci. O Saci. E não é um Saci assim, infantil, é um Saci muito... Olha essa que enfrenta. interessante. Essa aqui é a Maria Callas. Eu adoro retrato. Retrato é uma coisa que me encanta demais. Inclusive, eu estava aqui contando para o Carlos que eu faço encomendas. Tem clientes que ficaram interessados em fazer o próprio beijo deles, com aquele beijo lá. Que legal. Eu acho lindo. Olha. Aqui também que boa eu sou uma ideia pintora isso. expressionista. Então, me encanta demais Que também linda essa traduzir obra. um pouco do... Aqui é a fuga Linda dos essa refugiados da Síria. Incrível essa obra. Que tu consegue passar para as pessoas, gente, está acontecendo isso com as pessoas. E a gente fica meio sem ter o que fazer. Muitos países na Europa, né, tentando fechar as fronteiras. Mas quem de nós aqui não teve um avô, um bisavô que fugiu? Com certeza. Né, que foi atrás de uma vida melhor. Como é que o Brasil começou, né, como a gente conhece hoje? Com os imigrantes. Aqui também, do lado das minhas denúncias, é uma série que eu fiz sobre estupro. Essa obra foi... Duas obras dessa série foram doadas para o acervo do Museu de Arte Contemporânea. Para o MAC. Exatamente para marcar os tempos, né? Daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter uma comparação de saber que no Rio de Janeiro, em maio de 2016, 20 rapazes estupraram uma moça. Então, a arte tem também esse compromisso. Tem o compromisso com o belo, tem o compromisso com a tradução. Tem tudo isso, desse né? encantamento com a natureza, como eu estava falando, com o amor, com os sentimentos. E também com a vida lá fora, né? Com aquela parte da vida que acontece que é mais dark. Que né? é mais dark e que, infelizmente, mas que faz parte da vida. Faz parte, exato. É. Aqui foi um live painting que eu fiz lá na gravura. Eu pedi para minha sobrinha se vestir de Frida, porque eu adoro pintar Frida. Sério? Paixão pela Frida. A figura da Frida Kahlo é tão inspiradora, porque né? a Frida é um exemplo. A Frida é uma espécie de santa protetora, sabia? As pessoas, as feministas, as meninas, eu já recebi uma encomenda, já pintei mais de 20 Fridas. Nossa! As pessoas me encomendam a Frida e dão de presente para sua filha, que está fazendo 15 anos. Como quem diz assim, minha filha, tome tento na vida, se posicione, diga não quando precisar de não, diga sim quando precisar sim, faça por você, sabe? A Frida é uma espécie de exemplo de mulher que amou. Isso aqui é uma juíza que encomendou, ela trata direto com violência contra a mulher. E ela entende na Frida um exemplo força, da mulher, né? da força para superar. Força da mulher. Porque a Frida Kahlo foi uma coisa impressionante, assim, inclusive no fazer artístico dela. Ela chegou a um ponto de doença, se expôs, de pintar, deitada na cama, não me lembro se era com a boca, com os pés, era uma coisa assim. E era também uma mulher apaixonadésima. Também. Né? Que foi fundo naquela paixão. Exato. Então é tudo que a gente quer. A gente quer amar muito, mas quer ter coragem para enfrentar nossos fantasmas, nossos obstáculos. E queremos ser bonitas também, queremos botar flor no cabelo. Queremos botar vestidos coloridos, e encantar e seduzir. Essa loucura que a gente quer ser, né? A gente quer tudo, graças a Deus.
Olha só. Aqui é a obra mais recente que eu pintei. Pintei semana passada, doei para a Associação Chico Lisboa, que faz um leilão para poder angariar fundos para manter essa associação. Né, Que de bonita essa artistas. foto. Ela podia ser usada até no editorial de beleza. Porque ela tem os tons que são tendência, até os amarelos na boca, na maquiagem. Bonita, Essa pintura aí, ela foi muito influenciada. Eu estive recentemente em Miami, num congresso de arte figurativa, e eram muitos artistas fazendo demonstrações da sua pintura. E esse estilo de pintura, eu fiquei muito apaixonada por um chinês chamado Zhou Wang. Ele ia pintando e dizendo, o rosto tem temperaturas diferentes. Olha! Você precisa respeitar essas nuances. Então, eu sentei para fazer esse retrato e disse, vou fazer em homenagem ao mestre Wang, né? Wang. Que tem um quê diferente das outras obras. Ele é o mais recente. Ela é um pouco mais pontilhada, um pouco mais fracionada. Eu usei... São traços mais curtos, né? Exatamente. Olha, eu falando da coisa. Depois que eu fiz curso com o Ronaldo Fraga, eu tô assim. Ele é fofésimo. Eu e Mariana fizemos. Eu e Mariana Prestes. Aqui foi meu momento de glória, né, Carlos? É verdade, lindo. Carlos foi lá me prestigiar. Foi em julho, eu fiz uma retrospectiva no Memorial do Rio Grande do Sul, na parte do Espaço dos Correios, com quase 120 obras, e eu chamei de A Mulher que Roubava Almas. Os retratos a gente que faz o retrato, se tu não conseguir roubar a alma do retratado, não vai ficar com cara do retratado. Olha só, entendeu? Danada ela, então, né? Não é assim, tu não vai fazer... Quando a pessoa quer fazer uma coisa bela, ela não consegue fazer um retrato. Se ela não pensar em fazer uma coisa bela, ela vai fazer um lindo retrato. Nós vamos ficar horas falando disso, porque eu adoro esse assunto. Eu amo. Maravilhoso. O retrato é difícil de fazer. Não é para qualquer um. Porque justamente se não roubar a alma, a pessoa não consegue fazer. Nós vamos ter que falar de uma coisa aqui, mas eu acho que nós vamos ter que pedir o comercial primeiro, que o assunto vai se alongar e eu não quero cortar. Tá bom. Vamos parar um minutinho? Tá, vamos pedir um comercial, a gente volta depois para continuar esse assunto, que tem mais umas coisas que a gente quer conversar. Até já! Imagine esse colchão maravilhoso da King Coil, marca americana, altíssimo padrão de qualidade, aí no seu quarto. E você encontra com uma promoção fantástica. Aonde, Bruna? Aqui na Colchão e Companhia, sempre com as melhores marcas e os melhores preços. Dá só uma olhadinha nesse colchão, gente. Realmente é maravilhoso, extremamente confortável e tem uma promoção incrível. Com certeza, na medida Queen, tá só R$ 1.690 à vista. Vale muito a pena. Você vai fechar um excelente negócio na Colchão e Companhia com 2 lojas, entrega própria no litoral e 2 endereços. Protásio Alves 2115 e Protásio Alves 3916. O telefone é 3332-2776. Atendimento VIP para o cliente da RDC TV. Vem correndo. Colchão e Companhia, fica a dica. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Estávamos falando há pouco com Graça Craide, artista plástica que está aqui ao nosso lado, junto com o Carlos Lemos, a respeito de roubo de almas. Depois de beijo, roubo de almas. O programa está ótimo hoje. Muito bem. Ela falava a respeito de retratos. Eu estou olhando para a câmera porque eu vou falar deste retrato que está aqui. Ela fez o retrato, pensem, ela fez o retrato Iberê Camargo. Me conta como é que foi isso.
Iberê Camargo é um ídolo, né? É um exemplo de artista e eu adoro ele como o gestual dele, essa coisa expressionista. Eu adoro o temperamento dele meio rabugento, né? A história que a gente sabe dele, a maneira como ele sempre se portou, se posicionou, ele mostrou espaço e a obra dele é uma obra encantadora. Então, quando eu fui desenhar, fazer o retrato dele, eu queria pegar essa coisa... Veja que como eu ouvi alguém dizer, se você consegue resolver o olhar, todo o resto está Exatamente. resolvido. O grande problema é o olhar. E aqui, esse foi um dos primeiros retratos que eu pintei. Olha só, E que ousadia. Mas como eu sou uma pessoa muito passional. Eu sou uma pessoa muito... Conheceste o Iberê? Eu conheci só assim, de longe. Ele ia te adorar. Claro, nós temos mesma paixão, essa coisa intensa, né? Então, eu assisti muitos vídeos dele, em muitos casos, e meu marido conheceu ele como jornalista, né? E contava casos dele, Angélica de Moraes também tu é amiga da muito, Angélica, sim. A gente fez faculdade junto de jornalismo, né? E eu queria pegar essa coisa do Iberê, que é essa coisa assim, que o olho fura o futuro, sabe? O olho do Iberê era um olho que não se satisfazia nunca. Não. Né? Aí eu tenho uma história sobre isso incrível. Quando eu conheci o Iberê, eu fui no ateliê dele, um parênteses agora, lá na Lopo Gonçalves, ele olhou para mim, começou a piscar e falou assim, senta ali. Eu sentei, né? Vou discordar do Iberê Camargo. Sentei no banquinho e ele começou a me retratar, simples assim. Eu pensava, meu Deus, ele vai fazer um retrato, não vou poder comprar, eu não vou querer deixar esse retrato aqui. E eu vou me apaixonar por esse retrato, o que eu faço? Bom, ele me fez 4 retratos até chegar ao definitivo. Ele pintou uma prima distante minha, ele me pintou negra, ele me pintou doce, suave. Aí quando olharam e falaram assim, que lindo, ele desmanchou tudo, né, essa coisa bonito. E finalmente me fez, e aquele era realmente, que era mais eu, né? Na visão dele era eu mesmo. Estava com o colar do Mauro Fuch, ele botou até a insinuação do colar, tudo. E essa coisa de roubar a alma, né? Lá pelas tantas ele olhou para o meu marido que estava junto e disse assim, como é que tu dorme com essa mulher? Ele olhou, ela é terrível, mas eu sou terrível. Eu tenho uma força. A gente descobre coisas, né, indizíveis. Porque ele ao retratar, ele ficava olhando assim, tinha um duelo no olhar, né? E eu sustentei o duelo que ele fez comigo. E ele ficou meio assim, porque então, ele viu ele que era tinha pela frente, né? Alguém de E a partir de ali força, nós ficamos muito amigos e foram milhares de vezes e tudo isso. Mas fecho parênteses para dizer que realmente essa coisa do olhar e de roubar a alma e de entrar na história do outro, né? Se tu não te dispõe, se tu não gosta de gente, né? Não te dispõe a entrar na outra pessoa, não tem verdade daí, né? Tem que pegar ali o que construiu aquele olhar, né? Quanto de alegria, quanto de dor, quanto de superação, quanto de encantamento. E nada de fazer um olho igual ao outro, um buraco de nariz igual ao outro. A gente não tem dois olhos tudo diferente. A Mas frase que eu mais difícil. me digo baixinho é: acredita no que tu tá vendo. E, aliás, os olhos de graça são uma coisa, o teu olhar também é um negócio maravilhoso. Meu olhar árabe. Maravilhoso, cabelos, olha, estou apaixonada pela mulher. Aliás, minha filha já é apaixonada também. É tua filha, eu trouxe aqui. Quer contar a história? Eu quero contar que eu fiz aula de aquarela com a Marianinha, querida, linda. Olha que lindo o trabalho da aula. Mariana acabou de chegar de São Paulo, fez um sucesso enorme lá. As pessoas até choraram com ela, ela tá meio impactada ainda. Ela é muito incrível. Mas me conta como é que foi esse Não, aqui servo. eu fiz na Casa Cor esse ano. A Mariana foi lá, a oficina na Casa Cor. Uns workshops de aquarela. Na Casa Cor. E aquarela é uma coisa nova na minha vida. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a aquarelar. E eu passo para a aquarela também essa desconstrução da aquarela. Eu não faço aquarela de uma maneira tradicional. Aí eu fui fazer com a Mariana, porque eu queria que ela me contasse. Está em cima do microfone o desculpa. quadro, porque está fazendo um barulhinho. Aí, lá na aula com ela nos ofereceu possibilidades de explorar flores e bichinhos. E eu quis fazer isso aqui.
E eu fiquei encantada. Tá maravilhoso. Com o resultado, né? Maravilhoso Os o servos, ficou dramático. Não é, Carlos? e tudo. Ficou lindo. Tá incrível. Então, incrível. Eu adorei como eu esse te trabalho. falei, eu adorei a tua filhota. É uma fofa também mesmo, adoro, né? também te adoro. Olha só. Bichos E a fora e natureza, gente, eu gosto muito. Aqui, olha. ó. Aqui um outro bichinho que eu faço no computador. Pica-pau, só Arte não encosta digital. no microfone, pelo amor de Deus. Isso. É. A Arte câmera tá digital. lá, ó. Aquela câmera lá. Então, essa coisa... Isso é arte digital, Essa no arte computador. digital. Eu fiz tipo numa espécie de um paintbrush, assim. Meu grande desafio é pegar um programa bem... Como tu é moderna? Eu sou, apesar do cabelinho branco, eu sou moderna. impressionante. Eu adoro computador, eu adoro internet. Eu sou a maior Maravilhoso. fuçadeira de coisas. Eu acho que a câmera pode dar um passeio pelas suas Sim. obras Eu agora, queria te né? A gente mostrar. está quase encerrando aqui. Queria te mostrar um pouco do... É um Ivo Granato aquilo ali? Não, isso aqui eu Né? eu gosto de explorar muitas técnicas. Aqui É é muito pastel interessante. oleoso, Um pastel maravilhoso. trabalhar os pássaros de uma maneira mais lúdica. Né? Aham. E aqui assumi o meu lado expressionista mesmo. Né? Isso Certo. aqui foi uma coisa que eu fiz para búfalos. Búfalos, Na Expo adoro. Expo Inter. Aqui, eu observando, me dou conta que tem muitos velhos pelas janelas. Aham. Então, eu quis pintar muitos velhos. Certo. Aqui, paisagens, não é muito uma coisa que eu tenho muita experiência, mas sabe fazer. tudo que eu não fiz ainda eu quero fazer. Mas sabe fazer. Porque essas coisas, de uma E certa maneira, agora me a gente vai revelam. pedir para a câmera mostrar, além do Iberê, esses que estão aqui encostados nas mesas, que estão aqui no chão. E consegue mostrar ali, tá meio sobreposto no Iberê, né? A gente está aqui com ateliê, com obras para lá, para cá. Vamos tirar o Iberê dali. O Iberê a gente já mostrou, a gente quer mostrar este. Aqui foi uma experiência A que gente eu quer fiz mostrar este tentando e o- não identificar as pessoas. Eu fiz para o café, uma exposição do Café do Porto, onde eu queria mostrar o prazer do beber café. Como cada um bebe café. O café entra com alguma introspecção ou com uma coisa para fora, de partilha. Ninguém vive sem café, eu Não, acho. então. Acredito. Aí, Eu, pelo menos, não, né? Confesso. aí foi essa experiência. Ai, maravilhoso. Aqui aquarelinhas Obrigada. mais lavadas e coisinhas assim. Muito obrigada E por muitas, compartilhar muitas, com a muitas gente. outras. Muito Ai, ai, obrigada. ai. Muito cuidado a saia. As Mas rendinhas. agora a gente tem que dar uma passeadinha até Novo Hamburgo. A Mostra Glass encerrou no final de semana, no domingo. Mas amanhã vai ter um papo lá com o Rodrigo Otaki, lá na Mostra Glass, para convidados. E eu quero mostrar 2 videozinhos que eu fiz lá ainda, que não mostrei, de 2 espaços, de 2 situações que eu adorei. Vamos ver agora? A gente está aqui na Mostra Glass, em Novo Hamburgo. Estamos vendo detalhes da mostra. Está incrível a qualidade. E olha o que é essa pia. Aqui é um mármore, é isso? Chamado Matarazzo, se eu não me engano. Eu achei maravilhoso. Olha só o que é isso. Parece que eu estou em Roma, eu estou encantada. Olha que lindo. E é o espaço da Grace Panazzolo, a luminária de pedra aqui. Nossa, tá muito interessante essa suíte. Essa aqui é a parte do banheiro da suíte, obviamente, né? Aqui atrás de mim tem a banheira. Olha só, a banheira negra. Olha o que é o lugar para colocar o papel higiênico. É uma coisa impressionante, estou encantada. Isso que é só a parte acessória do espaço. Imagina o resto. Até já. E a gente vai ver agora um outro vídeo. Esse foi no banheiro. Eu fiquei muito encantada com a pedra. As pedras da Mostra Glass são pedras da qualidade tão incríveis. Foram incríveis. Eu fiquei muito chocada positivamente. A marcenaria, eu já falei aqui também. A paleta de cores e tudo. E tem um outro ambiente do escritório da Nívia Vittori, que é de lá de Novo Hamburgo, que está maravilhoso, estava, mas está montado ainda lá, por isso que eu falo no presente. Eu quero compartilhar com vocês uma entrevista com uma das arquitetas do escritório dela, que estava lá no momento que eu estive lá. Vamos ver. Eu estou aqui no ambiente da NV Arquitetura, muito bem chamado de Reunir. É uma sala de jantar aos moldes antigos, mas com uma pegada super contemporânea. Tá frio, não tem problema. Tem uma lareira no meio da mesa. A marcenaria é incrível. A luminotécnica também. Tem a natureza aqui atrás. E a gente está meio boquiaberta vendo que tem uma arquitetura também dentro do espaço. Mas eu estou aqui com uma das arquitetas, por favor, Fernanda Locke. É isso. Explica pra gente, eu sou bem mais pertinho de mim aqui, explica pra gente essa marcenaria toda, essa arquitetura dentro do espaço. Vocês se inspiraram em quê para fazer esse espaço? Na questão formal, assim?
A nossa ideia foi trazer aconchego para o ambiente, um local onde as pessoas pudessem se sentir à vontade, querer ficar, passar um tempo com a família. A iluminação é dimerizável, então ela pode ser aumentada ou deixar mais agradável. Mais tranquila. E a gente está dentro de uma caixa, né? Vocês construíram o ambiente realmente. Exatamente. O forro é original da casa. Esse é um dos motivos que a gente escolheu este ambiente. Certo. Tem um pé direito maravilhoso. Exatamente. Trazer essa ideia de aconchego. Sim. Tem linhas curvas, né, que abraçam a pessoa. A gente está vendo ali um bar com garrafas, taças, flores. Exatamente, esse é o nosso bar. A gente tem espaço para uma cuba, onde a gente pode colocar gelo com as garrafas. A nossa mesa também, uma das ideias da lareira é poder aquecer um alimento. Ah, que bacana. E tudo desenhado por vocês. Tudo desenhado por nós. Que maravilha. Exatamente. Parabéns, então. Um beijo a todas as 4 arquitetas, mais as estagiárias, a Nívia e a Vitória. Parabéns, que o ambiente está maravilhoso. Tem obra de arte. É do Sérgio Lopes. Sim, do escritório de arte. Certo. E a gente está vendo que tem uma proposta super leve, mas também super funcional, contemporânea. Tudo é bem fluido, né? E convida realmente a uma reunião. Muito obrigada. Obrigada. Gostaram? Amanhã tem mais Arquitetura e Design. Fique agora com o Le Folk TV. Obrigada, Carlos. Obrigada, Graça. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.